Olá, o programa Propaganda e Negócios de hoje você não pode perder. Nós vamos receber aqui em nossos estúdios Davi Rocha, o superintendente do Osasco Plaza Shopping, que é um dos maiores especialistas no setor. Não perca, volto já. Olá, como eu disse no início, hoje a entrevista com o Davi Rocha, superintendente do Osasco Plaza Shopping. Davi, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, o seu programa tem um prestígio aqui na região enorme, é um prazer estar aqui, me sinto honrado. Faz tempo que a gente não se via, né? Eu acho que a última vez que eu te entrevistei foi na Jovem Pan. Foi na Jovem Pan, época de Multiplan, também de Osasco Plaza. Mas o tempo passa, os meus cabelos estão ficando brancos, mas te agradeço. Continua os mesmos. Continua os mesmos. Mas é uma honra estar aqui com você, é uma honra realmente. Imagina, pra mim, você sabe que é sincero isso, é sincero. Muito obrigado. Davi, me fala um pouquinho sobre o mercado. Nós tivemos uma pandemia, mercado de shopping, né? Sim, claro. Uma pandemia terrível, os shoppings chegaram a fechar. Na semana passada eu entrevistei aqui o Marcos Kerlakian, que é o dono da franquia Carlos Bakery. Certo. A pior fase, que está indo de vento em popa agora, né? Sim. Filas diárias nas lojas dele, ele disse que quase fechou, porque os shoppings fecharam, né? Sim. A maioria das lojas só foi. Como é que você se virou na pandemia? O que acontece? O que aconteceu? Quando aconteceu a pandemia e quais foram os seus problemas? Agora, graças a Deus, reabriram. Né? Foi um momento muito complicado, inusitado. Eu diria que pensando no fechamento quase 2 anos, foi um momento muito ruim. Porque você tem lojas médias, grandes, pequenas. Normalmente na loja pequena, você tem um dono, sustenta a família dele com aquela loja, se sustenta com aquela loja e acaba tendo 3, 4 funcionários, 6 funcionários, que as famílias dependem daquela loja também. Então, de um momento para o outro, você, no nosso caso lá, 250 lojas fechadas, você tendo que receber condomínio e aluguel e o lojista sem faturamento. Graças a Deus, a maior parte das empresas, Multiplan, La Fonte, a nossa também, você tinha que realmente chamar o lojista para conversar. Para negociar. Para negociar e trabalhar com o lojista sabendo que ele não tinha capital de giro para sustentar a loja no período que o shopping estava fechado. Então foi um momento bastante complicado sim, mas as administradoras profissionais, sérias, a própria BR Malls, o nosso shopping lá também, negociou com os lojistas, entendeu o problema de cada um, praticamente ficou sem receber condomínio e aluguel durante o período de 2 anos, praticamente. Então, muito capital de giro da própria administradora, da própria empreendedora, mas foi um momento muito complicado. Muitos lojistas fecharam, então a gente convivia com o lado humano, e, sinceramente, Décio, foi terrível. Porque nós tivemos casos lá de lojistas chorando. Então você pega lá um marmanjo que você está acostumado a... O cara depende daquilo. Então. Se não tiver um parceiro como você já tem muitos anos de janela, né? Que entende a situação dos donos, dos proprietários, dos executivos que tomam conta, que tem famílias, o negócio quebra. Né? Quebra e ao mesmo tempo... Não abro mão dos meus interesses, tem que conversar. Né? Não era momento para isso. Não era mesmo porque, eu vou te falar uma coisa simples, você é uma pessoa super inteligente. O shopping é shopping porque tem lojista. É verdade. Né? Eu não tenho uma praça aberta lá, corredor para o pessoal passear. Eu atraio o público em função das lojas que eu tenho também. Então, mas foi muito complicado. Foi muito complicado. Desculpa te cortar. Os empreendedores entenderam a situação. Então, nós estamos num processo de ampliação, etc. Tudo isso foi parado, evidentemente, mas os empreendedores foram muito conscientes também, porque o dinheiro injetado para segurar o shopping nesse momento fechado, 2 anos praticamente, vieram dos empreendedores, da SA, do conselho. Agora, você teve essa experiência de você... Bom, em shopping nem se fala, muitos anos de experiência. Já passou por coisa pior, por incêndio, por exemplo, né? Sim. Aquilo lá, eu acho que foi uma coisa... foi uma senhora lição e complicado.
E você conseguiu reerguer tudo. Me fala um pouquinho da sua carreira. Você passou por várias multinacionais, né? Sim. Você passou pela Sandoz, não é isso? Sandoz. Onde mais? Sandoz, Purina, Colgate-Palmolive. Justamente. Inclusive, quando eu fiz a minha entrevista para ir para Multiplan, porque eu passei por Morumbi Shopping, Multiplan, que é uma escola de shopping, uma senhora escola, o Pérez, como empreendedor, me chama a atenção até hoje. Não desmerecendo os meus, não é isso, eles sabem disso, eu sempre elogio o Pérez. Com 1 ano de Multiplan, o Pérez falou, você vai para Nova York fazer um curso lá de varejo. Eu estava com 1 ano lá no Morumbi Shopping. Porque você, como executivo, tem todas as características que dá certo. Né? Primeiro, passagem por multinacionais. Sim. Você sabe que é pressão. Sim, né? sim. Eu passei por 3 multinacionais, Fiat, Citibank e Santander. Sabemos então, né? A gente sabe que é pressão. Você teve uma passagem extraordinária, começou cedo e sabe administrar. Pegou aquele incêndio. Aliás, me fala um pouquinho, o negócio foi duro, né? Como é que vocês conseguiram, às vezes eu fico pensando, como é que se reergue um shopping depois de uma coisa daquela? Então, veja, é o momento que eu tinha 35 anos, né? Eu assumi a posição de superintendente saindo do Morumbi, da Multiplan, Ibirapuera e depois lá. E você está todo contente com a sua carreira. Você está virando diretor com 35 anos de um grupo que já planejava uma expansão e depois de 1 ano acontece o que aconteceu. Então, primeiro momento sendo bem transparente. Até eu tenho ido em algumas igrejas, o pessoal pede para compartilhar a experiência do que aconteceu, etc. E o momento zero foi uma surpresa enorme. Nós estamos reunidos na sala lá com os empreendedores tratando da expansão do shopping. E sinceramente, a turma ali é uma turma muito joia. São super honestos, empreendedores, gente honesta. Que você pode virar as costas, o que você combinou está combinado. Graças a Deus que é um grupo assim. E bom, tem uma pessoa certa que é você. Graças a Deus sabe também. O que está fazendo. Também. Eles confiam porque você é bom. Ponto. Muito obrigado. Não, mas é verdade, eu conheço faz tempo, posso dizer isso. Obrigado. Mas enfim, de um momento para o outro, a gente estava em reunião, ouvimos aquele barulho da explosão e o que aconteceu? Existia inclusive um posto de gasolina do lado do shopping. Primeira coisa não, foi o posto de gasolina abandonado que estava ali. Bom, quando eu fui olhar no terraço lá da administração, não era o nosso empreendimento com 1 ano. Foi dia 11 de junho de 96, 12:02. E aí você começa... Qual a primeira preocupação? Com as pessoas que se machucaram e que estavam dentro do shopping. Então, graças a Deus, a consciência bastante tranquila, porque eu não participei da construção, e você contrata empresas idôneas para construir. Com o gás você não pode mexer, só a empresa autorizada para mexer, que no caso é a distribuidora, não vem ao caso o nome da distribuidora. Mas no primeiro momento foi socorrer as pessoas e as famílias. Então, nos primeiros dias, principalmente, até o shopping contratar uma assistente social, mas sejamos francos, você tem atendimento ao cliente, você tem tudo isso, mas você não está preparado para um treco desse. Não está, ninguém está. Né? Aí, eu sempre falo, eu agradeço, eu converso muito com o Alex Dias Ribeiro, eu agradeço muito o homem lá em cima, porque a bola ficou com ele. Falei, olha, e agora? Aí vem a experiência que você tem de Sandoz, que você tem de Colgate, que você tem de Purina, porque você vai ganhando uma experiência de mercado e você vê produtos de consumo, mas produtos distintos. Então, lidar com o cliente, essa coisa toda, tudo isso vem à tona, no sentido de atender as famílias, administrar aquela situação toda, e foram 8 meses, Décio, de guerra. Davi, você pode falar com a imprensa? Vamos contratar um assessor de imprensa para fazer isso. Não tem. Ok. Então, você imagina, foi um momento bastante difícil. Ao mesmo tempo, Deus deu a oportunidade de usar a experiência que a gente trazia. É verdade. Socorrer as famílias, justamente a pressão das multinacionais, como você contou. Socorrer as famílias e depois reerguer o empreendimento. Ou seja, quando veio a pandemia, você já estava escolado. Né? Por uma tragédia, mas estava escolado de como se virar. Sim. Me responde uma outra pergunta, é curiosidade de gente que não sabe nada, eu não sei nada desse setor. Às vezes, chega um shopping, não sei classificar, de luxo, por exemplo. Tá. Como o Iguatemi, por exemplo. Né?
O meu escritório, a minha agência era lá no Tamboré, em cima do Shopping Tamboré. Perfeito. Aquele shopping estava meio caído, tal, aí surgiu um concorrente, que é o Shopping Iguatemi, e o Shopping Tamboré se transformou. Eu não tenho nenhuma procuração para falar bem deles, nada, nem mal, muito pelo contrário. Mas, na verdade, se transformou. E quando você vai lá, está lotado. Sim. Né? Sim. Quer dizer, o shopping vive de público, Sim, de lojas. sim. Qual é o segredo, às vezes, dessa virada? O Iguatemi está indo bem, mas a gente esperava, eu esperava um pouco mais de agressividade, de atrações e tal. Seria as classes que percebem diferente o tipo de atendimento? O que acontece? Ou gestão mesmo? O que você tem para falar sobre? Não vamos falar nem de Tamboré, nem de shopping de luxo, nem de shopping mais simples de luxo. O que acontece para a explosão, de repente, no caso do Osasco, o Plaza, que você domina, é superintendente, e do Tamboré? O que aconteceu que eles estão tão bem agora? Veja bem, o Tamboré é administrado pela BR Malls e é uma ótima gestão. A BR Malls foi até sócia nossa lá. Eles são muito profissionais. E o Tamboré fez um trabalho ali, como nós fazemos no nosso. O Tamboré tem uma localização muito boa, semelhante, entre aspas, a do Morumbi, né? Mas fez um trabalho de mix atraindo popular, mas soube trazer a classe média através de mix de lojas. Então o Tamboré expandiu, trouxe lojas boas para o perfil de público dele, e hoje, se você visitar o Tamboré, como você visita, você vê classe média, você vê morador de Alphaville indo no Tamboré, e você vê a classe que eu também tenho no Osasco Plaza, porque ele tem mix para atender essa população. O Tamboré tem sido muito competente na administração, na gestão, como você comentou. Shopping é experiência. Então você quer visitar o shopping? Eu quero visitar um shopping. Eu adoro shopping. Mesmo na época de Colgate e tudo isso, eu saía da Colgate, eu ia passear em shopping para olhar comportamento, aquela coisa toda. O Tamboré tem gestão, tem mix de lojas e ambiente. A expansão do Tamboré, tudo isso. Ele tem sido muito feliz, competente. Então quando você tem um shopping, eu preciso levar para o Osasco Plaza as lojas, para o meu perfil de produto, de clientes, perdão, e eu tenho que ter um ambiente favorável. Eu tenho que visitar o shopping para passear, para paquerar, para comer, levar minha família, o solteiro vai lá paquerar e tal. Eu tenho que me sentir bem no shopping. É um ambiente que eu não tenho em casa. Eu quero passear a experiência. E o Tamboré, nesse ponto, tem feito um trabalho maravilhoso. É trabalho, é gestão É trabalho, é competência. É competência. Mais uma pergunta sobre esse tipo de assunto. O número de pessoas que frequentam o Tamboré é enorme. Sim, tem crescido, inclusive. Mas ele deu uma virada. Na minha época, quando eu estava lá, 8 anos atrás, não era assim. Eu fiquei assustado no bom sentido, né? Admirado com o trabalho de gestão que foi feito lá. É gestão? Como é que chama as pessoas? Porque uma coisa é você mudar o shopping. Como é que faz as pessoas começarem a frequentar, tirar aquela coisa, não, shopping popular não vou. E começa a frequentar. Tá, eu vou te dar um exemplo. Eu estava no Morumbi, Multiplan, na época da inauguração do Gourmet Shopping. O Morumbi foi para aquela área da região sul ali, e a Berrini, tudo aquilo, não tinha o desenvolvimento comercial que teve e que tem hoje. Sim. O Pérez imaginou, estudou e viu que a região ia crescer. No momento oportuno, levou o Gourmet Shopping, que fez uma diferença enorme, não sei se você lembra. Foi matéria de Veja, foi uma loucura. Eu estava lá na inauguração do Gourmet Shopping. O Tamboré conseguiu isso também. Então hoje, se eu pensar no shopping na região, morando em Alphaville, poxa, tem lojas que eu preciso, para o público feminino, para o público masculino, a alimentação deles está em ampliação constante. É o que eu faço, o meu shopping, para o centro de Osasco, é outro público. Mas o Tamboré viu, ou anteviu, o crescimento da região, que isso é estudo, é pesquisa. A região toda tem favorecido muito o Tamboré também. Escritórios de empresas vindo para cá. Você vê, isso favorece. Então você vai na hora do almoço, você vê um público de pessoa jurídica grande. Você vai final de semana, você vê famílias de Alphaville e você vê famílias da região.
né? Como no nosso lá também. Então, são distantes, eu diria hoje que o Tamboré nem é concorrente nosso, nós não somos concorrentes do Tamboré, mas o Tamboré conseguiu sim, através do Mix, atrair o público. Então, o brasileiro é mais tranquilo para essa questão, não sei se você concorda, você é professor na área, mas o brasileiro é mais tranquilo nessa questão de mistura de público, estou sendo simplista. Eu não me importo em passear no shopping. Não, é verdade. Né? E o Tamboré conseguiu mesclar os dois. Existe um shopping no Rio, me fugiu o nome agora, se eu não me engano, Mall of America, alguma coisa assim. América parece. Mas ele tem no piso térreo, classe mais popular. E ele tem no piso de cima a classe média, pessoa jurídica, etc. Mas é o segmento em função de loja? Isso, em função de mix. Em função de mix. Em função Ou seja, até isso tem de inteligência. Tem tudo a ver. E o shopping é gostoso para você passear, é seguro. O Brasil passa por um problema de segurança muito sério. E no marketing, na administração... É verdade, segurança também. Está terrível. Porque loja de rua é complicado. Justamente. Então, você quer passear, você vai num lugar onde você se sente mais seguro. Então, agora o primeiro bloco se esgotou? Tá bom. Acompanhe o segundo bloco com Davi Rocha, superintendente do Osasco Plaza Shopping. Até já. Segundo bloco da ótima entrevista com Davi Rocha, superintendente do Osasco Plaza Shopping. Eu queria falar, Davi, um pouquinho sobre a sua carreira. Perfeito. Nos bastidores, ele me falou que fez Pestap. Eu também, enfim. Explica agora o que é Pestap para eles. O meu primeiro emprego, antes eu fiz seminário, cheguei a fazer seminário. E lá eu lavava cozinha, copo e tal para pagar a faculdade. Mas enfim, quando vim para São Paulo, meu primeiro emprego foi na revista Rochas de Qualidade, que existe até hoje. Provavelmente bem mais profissional, etc. Eu fazia Pestap da revista. Eu sentava numa salinha com o dono da revista... A prancheta, colava letra por Cola letra. de sapateiro. De sapateiro. Você lembra? Você lembra? E você colava a página inteira. Às vezes eu entregava lá para o meu chefe, que era o dono da revista. Éramos ele e eu. Maravilha, você fez coisa errada, puxava minha orelha e tal, estava aprendendo. E eu agradecia aquele emprego demais. Eu saía da Lapa de ônibus, ia até o centro, ficava fazendo o Pestap da revista dele o dia inteiro. Um início parecido. Eu trabalhei numa agência de propaganda, na Vila Mariana, morava no Tatuapé, né? Até chegar naquela época ia rápido, eu de ônibus. Sim, era super tranquilo. Depois eu fiz Pestap na agência e fiz Pestap, fui contratado depois. Lembra aquele jornal City News e Shopping News? Sim, eu trabalhei lá. Famosíssimo, City News do também. Diário Comércio e Indústria. Eu fazia Pestap pro jornal, fiz uns 4 anos, até depois ir para uma empresa de pneus, aí deu uma licença boa, mas eu sei bem o que é Pestap. Falando em carreira, me fala um pouquinho da sua carreira, porque você chegou... Essa experiência toda, inclusive como Pestap, começando como... Você foi assessor de deputado. Sim, sim. Me fala Essa foi uma experiência positiva. Ele fez tudo na vida. Não, veja, você precisa trabalhar. Você precisa ganhar... Esse é o princípio, né? Esse é o princípio, tá certo? Então, se as pessoas ganham as coisas de graça ou fácil demais, você não valoriza, você não se prepara. Para você ter um corpo saudável, você precisa malhar, fazer ginástica, ter uma boa alimentação. Isso vale para a tua vida emocional, para a tua vida profissional. Então, ou você corre atrás, se prepara, arregaça as mangas, ou você fica em casa sentado esperando acontecer. Eu sei que você não fez isso, eu também não. E você olha as pessoas de sucesso, o cara não fica esperando amanhecer ou cair alguma coisa do céu. Então, depois dessa revista Rochas de Qualidade, é um merchandising gratuito aqui, depois você pode cobrar deles, eu fui contratado pelo Fausto Rocha. O sobrenome é coincidência, não é parente nada, ele era deputado Arena, deputado estadual, e ele apresentava o jornal da Tupi na época, SBT, Tupi, né? Olha que loucura, olha que loucura. Eu fiquei com ele 1 ano e meio, e acredite você, o fato de passar 1 ano e meio com o Fausto abriu portas na Sandoz. Por quê? Eles queriam alguém como estagiário na área de marketing, para se relacionar com agências, anunciantes... Você tinha uma experiência política. Justamente. Então, eles falaram, é o perfil... A primeira vez que eu cheguei na Sandoz para entrevista, tinham 50 na sala,
para entrevista na recepção. Eu falei, dancei, dancei, é muita gente. E o gerente de marketing, seu Rafael, lembro bem dele, gente boa, Ernesto, que foi meu chefe, nós estamos te contratando pela tua postura, caráter, levantamos tua ficha, como toda empresa faz. Eu sei que você gosta de trabalhar, já falei com o Fausto Rocha, olha que loucura. E a tua experiência na Assembleia Legislativa com ele é que está trazendo. Então a Sandoz foi a minha primeira escola. Isso serve até hoje, né? Sim. Para você se relaciona com políticos. Sim, também. mas muito. Shopping. O Rogério, que é o prefeito de Osasco, os vereadores, os secretários, são sempre com a gente lá. Toda a experiência da vida é válida, né? É válida. Tem muito jovem, eu não vou fazer isso porque eu não gosto. Não. Faça, meu filho. Não. Faça antes e pergunte depois. E você quer saber? Abriu uma porta, não era bem o que eu queria. Tem outra porta aberta? Não. Entra. Arregaça a manga e vai batalhar, e vai batalhar. Você tem a sua carreira, pelo que eu sei, assim também, não é? Muito. Então, eu acho que quem pode falar de carreira mais que eu aqui é você. Não, verdade, você passou por grandes empresas. Sim. Então, depois de Sandoz, na Sandoz eu fiquei um bom tempo, aprendi muito lá, foi o meu primeiro emprego. Depois passei por Purina. Então, você veja, área médica e área rural, que a Sandoz tinha as duas áreas, rações, etc., depois Purina, na área de produtos para cães, para pet. Depois da Purina foi Visconti, que depois foi comprada pelo Máximo da Balduco. Visconti, lembra dela? Ipiranga, tudo. A Balduco hoje tem a marca e administra os produtos da Visconti. Depois Colgate-Palmolive, que me deu uma escola. Quando eu fui entrevistado pelo Jorge Wilson, da Multiplan, que eu fui para a Multiplan, depois a Colgate. Ele falou, estamos te contratando, olha que gozado, a tua experiência toda, desde o começo, desde Fausto Rocha até a Colgate. A Colgate é uma escola de marketing. Aí eu entrei na Multiplan e a Multiplan foi uma escola de varejo maravilhosa, maravilhosa. Então você acaba tendo um conhecimento genérico muito importante, que ajudou na questão do Osasco Plaza, desde o início da administração até a recuperação do acidente, e depois o shopping acabou ganhando case por recuperação. Hoje nós temos uma média de 30 ações de marketing por mês lá, ações sociais, ações voltadas para a comunidade. O que você faz mais de ações de marketing, além de sociais e comunidade, para o consumidor? Veja bem, você ajuda cada loja, uma curiosidade. Sim. Cada loja grande a fazer a sua ação, ou eles vêm pronto com a agência deles? Não, muita Porque loja... às vezes uma agência sugere, você sabe que não vai ser viável, né? Sim, acontece muito, né? Porque varejo tem muito a ver, principalmente as mega stores, as âncoras. Não, nós sabemos que funciona com jeito, né? Com educação, Você olha, para a região não vai funcionar muito bem. E às vezes as grandes marcas, não funciona assim, tá bom. E depois... Olha, Davi, você tinha razão. O que a gente faz aqui? Você está lá para isso, né? Justo. A sua experiência, a sua carreira, a sua experiência na região, nesse shopping em geral, às vezes as pessoas não querem escutar, é engraçado, né? Tem que dançar para aprender. O ser humano é assim, né? O ser humano, a vida é assim, né? A vida é assim. Então, muitas vezes, isso em qualquer contexto da família, eu também sou assim. Às vezes você fala, e às vezes eu já pedi desculpa a um monte de gente. Já pedi porque... É melhor você perceber que errou e voltar atrás do que ficar mantendo a empáfia, né? Então... Agora, o Osasco Plaza Shopping, desde o seu início, na sua gestão, mudou muito, né? Mudou bastante. O que mais mudou na área de shoppings nesses anos todos que você está lá, por exemplo? Como é que era? Era simplesmente, o princípio é, vamos juntar todas as lojas num lugar só, né? O que mudou para o desenvolvimento que vocês tiveram lá, que é extraordinário, e outros shoppings também. Outros não deram certo. Sim. Né? Não deram muito certo. Sim. Como qualquer área de mercado, você sempre tem... Eu sei que é gestão, mas estrategicamente, o que faz para um shopping chegar num ponto de atrair gente de vários segmentos sociais, sem atrito, né? Sim. E dar a mesma facilidade de alimentação, ou de diversão, ou de cinema, ou de teatro, enfim, e de lojas, né? Grifes. Lojas populares, não populares, o que mudou nesses anos todos? Eu te digo o seguinte, eu fui um dos primeiros profissionais do mercado a ser contratado pela Multiplan na época, o Jorge Wilson e o Spinelli, que era o superintendente. Eu fui, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo a ser trazido de uma multinacional na área de marketing. Então, o Jorge Wilson me enfatizou muito na época, olha, você está saindo da Colgate,
Mas você está vindo para o mercado, é uma escola, uma baita de uma escola, mas você está vindo para o mercado em expansão. Você precisa acreditar. Esse mercado vai. O Jorge, o Wilson e o Spinelli tinham uma visão maravilhosa, os dois. Imagino. Eu te confesso que eu saí das entrevistas, ia para casa. Colgate, Multiplan, mercado de shopping, eu não conseguia entender ainda e eles me deram uma lição, Então, eu fui primeiro a ser trazido com essa experiência de marketing plan, de pesquisa de mercado, de Nielsen, de tudo isso. O mercado de lá para cá se profissionalizou demais. Hoje você pega a própria Multiplan, você pega a BR Malls e as outras administradoras, é um mercado que não admite mais amadorismo. E, sinceramente, há 30 anos atrás, era o que você falou, muitos empreendedores juntavam algumas lojas, um mall e acabou. Hoje os shoppings são mini cidades. Então, tem tudo. Tem tudo e funcionam 24 horas por dia. Estacionamento, lava o carro lá dentro, lava tudo. Tintureiro, alimentação, tudo. Literalmente. Então, você, vamos dizer, um caso de um diretor como eu, um superintendente, é uma cidade. Então, você tem relações corporativas com empresas da região, etc. Também isso. Tem. Mercado Livre, que está ali pertinho. Bradesco. Esse pessoal todo, eu quero eles no shopping, não quero? E como é que você faz para você se relacionar com eles? O que você oferece? Você vai lá conversar, oferecer suas lojas? Sim, mostrar o mix, é isso. Trabalha com relações públicas também. Sim. Você tem o mix de lojas, você tem segurança no transporte, porque muitas empresas que ficam a 10, 15 minutos, o shopping coloca vans para trazer esse pessoal para as empresas. Paralelamente, você tem que ter segurança, banheiros, ambiente legal, ambiente bom e promoções voltadas para esse pessoal. Eu não tinha ideia disso. É uma cidade, é uma Por exemplo, cidade. Você está lá, tem um Bradesco lá perto. Sim. Você pessoalmente visita e oferece algumas vantagens para que eles frequentem o shopping. E Décio, de maneira franca, como a gente conversa sempre, o que vocês precisam para visitar o meu shopping? Assim, com RH. Davi, o nosso pessoal aqui gosta de almoçar fora e tal. Colocar van, funciona? Pronto, a van lá. Mercado Livre, a mesma coisa. Tem empresas, na região tem 2 ou 3. Você vai prospectar gente, né? Para os teus lojistas. Isso, é isso aí. Agora, os lojistas entendem, reconhecem, eles fazem alguma coisa também baseada no teu aprendizado? Por exemplo, uma determinada loja grande lá, vai visitar o Bradesco da vida, já que ele está falando em Bradesco, para oferecer alguma vantagem? Fazem. Muitas lojas fazem sim. Por exemplo, se você pegar o Boticário, Natura, própria Riachuelo, eles fazem essa prospecção sim. O pessoal, hoje o mercado não tem espaço para muito amadorismo, aquilo que a gente brincou agora há pouco. Eu vou ver às 10 da manhã o que eu vou fazer da vida. Não existe isso. Então você tem que ser, no bom sentido, workaholic, no bom sentido. Você é. Sim. Mas no bom ou no mau sentido, você tem que você quiser. Mas na vida você tem que ser. Sempre foi assim. Você tem que ser. Então você vê as grandes lojas fazendo isso. E muitas vezes, nós criamos agora um programa de trazer o cliente para visitar o shopping à noite. A estrutura, a infraestrutura do shopping. Porque o cliente não tem noção também. E muitos lojistas participam. Aí você pega, ao invés do executivo temporário que mora em outro bairro, você pega aqui as escolas. As escolas. Aí você pega desde o universitário até o adolescente que quer conhecer os bastidores de um shopping. Mostra o bastidor? Mostra para ele saber o que está acontecendo. Então, à noite é manutenção, é você preparar os banheiros, é você ter um abastecimento de não sei quanto. Para você ter uma ideia, no nosso shopping nós trocamos por mês 150 vasos, tampa de vaso sanitário. 150 por mês. Nossa, já. Porque os caras quebram. Estraga, manutenção. Uma média de 80 E a manutenção tem que estar. Tem que estar precisa. Não pode estar quebrada. Então você pega. Eu diria que o shopping tem que ser, ou tentar ser, exemplar nisso. Mas é uma cidadezinha funcionando o tempo inteiro. Você está muito feliz lá, né? Eu gosto do que eu faço. Você gosta. Eu gosto do que eu faço. Tantos anos trabalhando nesse segmento que para mim a entrevista foi super esclarecedora, que você está dando uma aula aqui. O que fica de aprendizado para você para o futuro, porque você trabalha com pessoas, né? Sim, o tempo inteiro. O que você mais gostou de ter aprendido nesses anos todos para aproveitar para a sua vida no futuro? Aquilo que a gente comenta, eu sei que você pensa assim também, pelo que a gente já conversou e pelo que eu leio a teu respeito.
sendo bem franco e transparente. Você tem que gostar do que você faz. Ah, mas hoje eu sou gerente de produto na Colgate. Você tem que amar aquilo que você faz. Se não gostar, não tem jeito. Se não gostar, não tem jeito. Então, você olhando... Eu agradeço a Deus por toda a minha carreira. Porque quando eu olho para trás hoje, problemas? Tem problema, Décio? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Quem é que não tem? Então, olhando para trás, eu agradeço a Deus pela carreira que Ele me deu condições de fazer. E, poxa, amanhã depois eu saí do Osasco Plaza, da diretoria, da superintendência, eu fui para uma empresa de produto de consumo, seja qual for. Tem que chegar lá com vontade, com gana, com garra, independentemente da tua idade, da tua formação, seja o que for. Outra coisa, quantas horas você trabalha por dia? Eu chego no shopping 15 para 7 da manhã. Sai? Shopping não tem horário. Shopping não tem horário. Ou seja, aquele negócio de 8 horas... Não existe. Então... Não existe. Um recado para os mais jovens, né? Eu trabalhei mais de 8 horas. Não tem 10, 12, 15, 24 horas. Você já virou, né? Na época do acidente lá. Sim, não. Na época do acidente eu chegava em casa 3, 4 da manhã. Toma banho e volta, né? Literalmente. E esse caso da pandemia agora, que você deve ter trabalhado muito para ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas familiares e voltarem para o negócio. Né? E poder abrir o shopping em condições de continuar profissional. Porque nós tivemos que fazer um corte de 30% dos funcionários. Não é brincadeira. Que mensagem você daria de lição para essa garotada mais jovem aí, que está mais jovem do que a gente, tem um monte. Bastante. Que está querendo... que as oportunidades deem sempre certo, como deu para você. Que conselho você daria para eles que estão nos assistindo aqui? Eu acho que a pessoa tem que ter muita vontade, gana, garra de vencer na vida. Se a pessoa ficar um pouquinho, não, vou ver o que vai dar, se ficar, sai para a vida, se prepara. Lembre que do outro lado sempre tem o ser humano que você precisa conquistar, tratar bem, porque você espera ser bem tratado. Não levar para casa as lições ruins, principalmente das big empresas, que você sabe que é assim. É pressão, você tem aquela pessoa. Leva sempre o lado bom para casa, sempre. Eu tenho um gravadorzinho, não está no carro. Eu levo ele para casa à noite e fica na cabeceira da minha cama. Putz, esqueci de resolver tal coisa. Pum. Pô, tal ideia para tal coisa. Pum. Não vivo estressado, adoro o que eu faço. Garra, depender do homem lá em cima o tempo inteiro e não retroceder nunca, e se preparar. Décio, eu estou com 64 anos. Eu jogo bola, faço Muay Thai, malho. É aqui. A tua idade está aqui, ou não? Sem dúvida, e gostar do que faz, né? E gostar do que faz. Prazer no que faz, se preparar. Eu não conheço ninguém que tenha ficado dormindo até as 10, 11 horas da manhã, dá certo. Você conhece? Não. Nunca, não conheço então, mesmo. Trabalho, honestidade, caráter e personalidade. Saber colocar a sua opinião, mas com educação e respeitando a pessoa que está na outra cadeira. É isso aí. Né? Eu ouvi do Giovanni, da Mondial, conversando com ele mandou um teste psicológico de perfil para mim. E respondendo, quando você é um CEO, um diretor, você tem que saber administrar a empresa, você tem que ser frio e ao mesmo tempo lembrar que você lida com seres humanos. Difícil, mas com vontade, com garra, com prazer na vida, você chega lá. O Giovanni é um craque também, Ele sabe, a gente consegue trazê-lo aqui para nós. Você deve vender os produtos dele, é doidado lá. Sim, né? A Mondial, segundo comentários, eu li até, acho que no valor, cresceu na pandemia. Não precisa falar mais nada. É coincidência ou trabalho? Trabalho, né? Davi, meu querido, obrigado, prazer. Viu? Deus te abençoe. A sua entrevista é contagiante, é uma coisa, Obrigado. Uma lição de vida, lição de profissionalismo. Você Obrigado. tem sido assim nos últimos anos, já te conheço há muito tempo, desde aquela primeira entrevista do Jovem Pan, nem sei quantos anos fazem, você já era assim. Parabéns pela sua trajetória, pelo trabalho que você está fazendo. Obrigado. E obrigado pela aula que você deu para as isso. pessoas, principalmente mais jovens, precisa assim de uma injeção de ânimo de o que fazer na vida, viu? Ânimo e vontade de trabalhar. É isso aí. Esse foi Davi Rocha, superintendente do Osasco Plaza Shopping, que deu um show de entrevista aqui no nosso Propaganda e Negócios. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.